Muito bom. Vamos lá, abrir, retomar a nossa leitura lá no capítulo 18, Apocalipse capítulo 18. Não sei quantos vão, né, depois de um período aí de tempo, lembrar que nós estamos falando da queda da Babilônia, né? A gente falou isso no capítulo 17 e a gente fez essa introdução do capítulo 18, falando justamente da queda da Babilônia de uma forma diferente. Os dois capítulos eles falam disso, mas o 18 ele fala de uma forma diferente. Lembra que a Babilônia, ela representa uma cidade. Essa cidade, ela contrapõe as coisas de Deus, ela embebeda os reis da terra e toda a humanidade, as nações, na imoralidade, na perversão, né, nos caminhos da idolatria, em detrimento das coisas de Deus. Tá? Então, esse sistema, né, mundano, ante-Deus, movimentado ali também, aliançado com a besta, né, a besta da terra, a besta que surge do mar, essas figuras que vão aparecer ali e que vão estar sendo influenciados pelo dragão para justamente tirar as pessoas de Deus, cooptar o coração das pessoas e distanciá-las de Deus, do Evangelho, da verdadeira cidade, a Nova Jerusalém, né? Então é mais ou menos isso, e existe essa guerra final, que a gente conversou um pouquinho, e aqui chega o momento de um juízo sobre essa cidade, tá? Nós paramos lá na parte onde eu vou comentar, do versículo 9 a 10, mas eu quero ler até ali para a gente contextualizar. Então vamos lá do versículo 1 em diante. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz, no versículo 4, dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Então você vê aqui que existe uma fala para o povo de Deus não estar envolvido no sistema da Babilônia, nesse sistema caído que está montado. Então é óbvio que aqui uma metáfora, existe uma metáfora da cidade. Então ele está falando: sai dessa cidade, né, povo meu, sai dessa cidade para que você não seja julgado com ela. Para que as pragas que Deus vai enviar sobre a Babilônia não afete vocês. Então quer dizer, não compactuem, não sejam cúmplices do que está acontecendo nesse sistema que está contrário às coisas de Deus. Aí no versículo 5. Porque os pecados dela se acumularam até o céu e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Versículo 6. Retribuam-lhe como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. Então a justiça aqui retributiva. Quer dizer, o que ela fez de errado vai ser julgado, faça com ela, retribua. Tá? Isso é um conceito muito forte no Antigo Testamento, da justiça retributiva. Por isso que fala aquele ditado, olho por olho, dente por dente. Você tem as leis do Antigo Testamento, né, se uma pessoa tirava a vida da outra pessoa, objetivamente, dolosamente, ela tinha que pagar com a própria vida. Tá? Então isso chama justiça retributiva. É a medida que ela fere, ela vai ser ferida para pagar a justiça que demanda da ferida do outro. E aqui Deus está falando com a Babilônia, como ela não tem o Salvador que nós temos, que tira da gente, né, essa retribuição dos nossos pecados, porque ele sofre no nosso lugar, ele paga isso no nosso lugar. A Babilônia não, ela vai ser alvo da justiça retributiva. Então por isso que fala: retribua a ela como ela retribuiu, faça igual, a mesma medida, né? Pague-lhe em dobro, no cálice que misturou bebida, misture dobrado para ela. O quanto a si mesma, do versículo 7, glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto.
Então, olha só, na medida que ela viveu de uma forma, né, imoral e orgulhosa de si mesma, soberba, glorificando a si, quer dizer, não dando orgulho, a glória a Deus, usufruindo de tudo isso de uma forma de luxúria, né, com as coisas carnais dessa terra somente, sem viver com Deus, do mesmo jeito retribua com a medida de tormento que ela merece por causa disso, né, do pranto e do tormento. Porque ela pensa assim, olha o que a cidade pensa, né? Estou sentada como rainha, né? Não sou viúva, nunca saberei o que é pranto, né? Essa fala, ela é muito significativa porque ela simboliza também muitas pessoas poderosas, gente que teve muito poder na terra. Eles se achavam semideuses, né? Inatingíveis. Até alguns que caíram, impérios que caíram, mas naquele período que estava tudo bem, eles se achavam, né, como que se assim, nunca vai me acontecer nada de errado, eu sou, né, o maior. E às vezes pessoas que possuem muita riqueza, né, a segurança delas é aquilo, e ela acha que vai dizer, ninguém, nunca vou passar necessidade, nunca vou passar nada errado, eu compro tudo, eu faço tudo. E eles se apoiam nessas coisas como a cidade aqui está se apoiando, né? E aqui mal sabe ela que vai acontecer justamente isso, no versículo 8. Por isso, em um só dia, quer dizer, vai ser rápido o julgamento aqui. Em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. E será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Então, esse espírito da Babilônia, de soberba, de orgulho, de não glorificar a Deus, de glorificar a si mesmo, de colocar a sua confiança nas coisas dessa terra e não em Deus. Gente, esse é o espírito da Babilônia. Esse espírito, quem vive segundo esse espírito, vai ser julgado. Por isso que nós cristãos, nós temos que viver contrário a isso. Nós temos que glorificar a Deus, honrar a Deus, viver para a vontade de Deus, usar as coisas materiais que temos também a benefício da glória de Deus, né? Então você vê que isso contrapõe o espírito da Babilônia que está no nosso mundo. Esse sistema que leva as pessoas a viver de uma forma independente de Deus. Hoje as pessoas querem a independência, né? Ou prestar conta, como eu falei, para ninguém, né? E na verdade não tem como. Nós vamos prestar contas um dia para o Criador, para o Eterno, né? E aqui chegou o momento da Babilônia. Aí no versículo 9 e 10, ó. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, eles vão chorar, lamentar por causa da Babilônia, quando virem a fumaça do seu incêndio. Aqui é uma figura de... Lembra que fogo é uma figura de juízo. Então, quando eles olharem para a Babilônia, sendo julgada por Deus e destruída, despedaçado esse sistema, quem usufruía desse sistema? Os poderosos da terra, os reis, a gente vai ver aqui, tem algumas categorias que são citadas, que eram pessoas importantes no Império Romano. Essas pessoas vão chorar. Mas elas vão chorar por quê? Porque elas vão perder, né? O que é um choro, né? Não é um choro de arrependimento, gente, né? É um lamento de tô frito agora, né? Vou perder meu lugar, minha riqueza, vou perder, né, aquilo que me gerava lucro, que me gerava poder. Eles vão perder essa estrutura, né? Então você vê aqui que eles começam então a lamentar, né, a chorar por causa desse juízo de Deus. Versículo 10: e conservando-se de longe, olha lá, eles não foram ajudar o sistema, fica de longe, deixa o negócio arrebentar, agora que está vindo, vão fugir, não é assim? Né? Então, observa de longe, com medo do seu tormento, dizem, ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Então eles veem a destruição desse sistema, e que esse sistema está se desmoronando, aonde eles colocavam a confiança, a riqueza, o luxo. Eles olham para isso, tentam fugir, olhar de longe e lamentar. Quer dizer, nós nunca... olha só, né? O lamento é ainda louvando a cidade, né? Cidade poderosa, grande cidade, né, Babilônia, que chegou o seu juízo de uma forma inesperada, ela, de uma vez só, uma hora. Esse uma hora aqui também uma metáfora para algo rápido, inesperado,
né, e de pouca duração ela se destruiu de uma forma inesperada. Um negócio que tem um sistema enorme, se mantendo e tocando toda a riqueza do mundo e o poder do mundo, como isso se despedaça de uma hora para outra? Essa grande cidade, poderosa cidade, né, esse império, né, que não é um império de Deus, ele está se desmoronando e esses reis estão vendo e lamentando isso, né? Aqui, deixa eu fazer algumas observações. Você vê aqui, gente, a gente vai ver daqui para frente, 3 categorias de pessoas que usufruem da riqueza da Babilônia, que são os reis, que a gente já citou, né? Lógico que ele está usando, lembra? Ele está usando categorias existentes na época. Hoje a gente quase não tem rei, né? Salvo aí um rei ou outro que é simbólico ali na Inglaterra ainda, né? E que se envolve um pouquinho, mas que na verdade a política está lá na mão do primeiro-ministro, aquela coisa toda. Mas na época, os governantes na maioria das nações eram reis, né? Você tinha os comerciantes da época, importantíssimos comerciantes na época, tá? Eles participavam do mercado de expansão na época, e você tinha os marinheiros. Então, na época, você tinha reis, comerciantes e marinheiros, que eram figuras importantíssimas para o império. Os reis representando os poderosos políticos, militares, né, da economia, a economia representada no comércio, nos marinheiros, né, que levavam mercadoria de um lugar para outro, né, de um país para outro, de um setor para outro. Então você vê pessoas que são importantes sendo afetadas. Aqui eles representam que todos os poderosos que existirem na época, né, hoje sejam presidentes, né, sejam autoridades religiosas grandes, sejam de grandes organizações, sejam poderosos financeiramente de banqueiros, né, de grandes organizações, e todas essas pessoas que parecem que não são tocadas pelas coisas da vida humana nossa, né? Do nosso, exatamente, parece que estão fora da realidade, na segurança do seu mundo criado para esse império que eles usufruem, né, eles vão ser agora, eles vão sofrer esse lamento, tá? Essa é a classe que se beneficiava muito na época, os reis, os comerciantes e os marinheiros. Eles estão representando isso, eles vão ser tocados agora por esse juízo de Deus. E eles ficam longe, né? Eles estão agora vendo e lamentando, né? Nenhum desses grupos, você vai ver, lamenta seus pecados, gente. Os reis não estão falando assim, olha, né? Deus está julgando a Babilônia, eu preciso me arrepender, né? Chorar, nenhum. Os comerciantes também, olha o que está acontecendo, né? Os marinheiros, não, nenhum lamento seus pecados. O lamento estou perdendo, infelizmente é assim, né? Estou perdendo o meu lugar de lucro, de poder, né? O lamento é que a Babilônia está deixando de ofertar o que eles queriam, tá? Então não existe aqui conversão para esse grupo de pessoas nesse momento aqui. Outras observações aqui. Os reis da terra, eles participam de uma queda também dupla da Babilônia. Eles participaram, né, na imoralidade e idolatria da Babilônia e no luxo. E um luxo aqui sensual. Sensual no sentido de um luxo, de um materialismo carnal sem Deus. Tá? Um luxo que tudo que é material, que beneficia os nossos desejos primitivos, egoístas, eles estão usufruindo, independente disso agradar ao Deus ou não. Isso é a luxúria, né? Os luxos sensuais. E eles usufruíram disso e eles vão ver agora essa justiça chegando. Por isso que eles clamam, ai, é um juízo realmente repentino aí. Lembrando que o julgamento de Deus é justo. Essa é a grande questão. Nunca esqueça que o que está acontecendo é um estabelecimento da justiça de Deus e que a justiça de Deus vai ser celebrada no céu. Tá? Os que vão ver vão celebrar a justiça de Deus, né? Versículo 11 em diante. Vamos lá para a gente abrir esse bloco também. E por causa dela, choraram, olha lá, o que eles fizeram, né? Choraram, prantearam aí os mercadores, quer dizer, os comerciantes da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Então eles não estão chorando, né, por arrependimento, estão chorando porque eles perderam o negócio, né? Ninguém mais vai comprar a sua mercadoria de ouro, de
prata. Os comerciantes mexiam com tudo isso na época, né? Ouro, prata, de pedras preciosas, pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, da seda, escarlate, de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira cara, de bronze, de ferro, de mármore. Versículo 13, olha lá, olha a relação, né, interessante de tudo aquilo que eles comercializavam, né? Canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado, ovelhas, e de cavalos, de carruagens, de escravos. Olha, eles eram comerciantes de escravos, como a gente vê em filme, né? E até, olha que loucura, comercializavam até almas humanas. Aqui é um negócio, né, absurdo e degradante. Quer dizer, tudo que, aqui é o seguinte, tudo que trazia dinheiro, independente de ser moral ou não, não interessa para os comerciantes da época. Eles só queriam se enriquecer. Eles só queriam vender, inclusive os escravos e almas humanas. Olha que degradante aqui a situação deles, né? E versículo 14. Eles dizem: o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você, e para você se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio dela, da cidade, né, da Babilônia, se enriqueceram, ficarão do jeito dos reis, vão ficar de longe. Os reis estão olhando de longe, os mercadores lá, tudo triste também, porque eles estão perdendo tudo o que é comércio, a possibilidade deles de usufruir, né, do dinheiro, da riqueza, do poder, olhando de longe também. Olha lá, com medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas. Aqui você percebe que ele está usando alguns termos do comércio deles, não é isso? Quer dizer, ai, ai da grande Babilônia, que se vestia de coisas que eu vendia, que usufruía das minhas mercadorias, e ela também se vestia, né, e se portava com toda a opulência dela ali diante de todo. É uma troca, você vê, de poderes e influências, né? Um sistema com gente, com outro sistema comercial junto, com um sistema representado no reis de poder, né, do poder político. Então são sistemas montados e que um vai alimentando e retroalimentando o outro em pecado, idolatria, imoralidade e luxúria. Tá? Esse sistema, juntamente com aqueles que usufruem, estão agora sendo julgados. Versículo 17. Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todos os pilotos, e todos aqueles, agora você vê os marinheiros, né? E todos aqueles que viajam pelo mar, e marinheiros, e os que ganham a vida no mar, ficaram também de longe. Olha as classes: reis, os mercadores e o pessoal do mar. Todo mundo que na época usufruía desse sistema e colaborava para que o sistema permanecesse, né, sendo daquele jeito, olhando tudo isso, atordoados, lamentam, mas de longe. Não chega perto não, que o negócio vai respingar na gente, né? Então vamos olhar de longe, é mais ou menos isso, tá? Aí deixa eu também trazer um resumo aqui de algumas coisas que eu anotei. Tem algumas coisas que eu não vou repetir para não ficar, eu estou passando assim, porque a gente já viu muita coisa, tá? E eu não vou me repetir muito, porque para não ficar tão maçante para vocês, né? Eu acho que vocês já entenderam aí, eu tenho até um histórico, mas eu não vou ler, do valor dos comerciantes para o Império Romano. Entenda que todo o comércio deles era as transações, transportes, as variedades dos produtos, como você... Eles são extremamente significativos para o andamento do império, assim como o mar e os marinheiros também. Por exemplo, você tem épocas do ano que, se não vier navios de cereais do norte da África, o Império Romano passava dificuldade. Então os marinheiros e esse fluxo de cereais de outros lugares
e outras mercadorias luxuosas, todo esse comércio, os marinheiros estavam no ponto central para essas coisas acontecerem. E para a Babilônia, Roma, não é isso? Olha só, Roma se vestir de luxo. Então lembra que aqui, historicamente, o destruído da Babilônia é o destruído do Império Romano. O império vai ser destruído. E todo mundo que usufruía disso vai ruir junto. Mas lembra que também está falando dos finais dos tempos. Nós temos um outro sistema romano e babilônico, que é agora um sistema mundial. E que também, ele também está sendo formatado com a mesma lógica do Império Romano e com a mesma lógica da Babilônia. Isso está claro, não está? A gente tem a Babilônia do Antigo Testamento, a gente tem a Roma dos tempos de Apocalipse, que está funcionando com a lógica da Babilônia lá, e nós temos hoje um sistema mundial que também é contra Deus, que oferece as mesmas coisas, o mesmo padrão de vida, sem glorificar a Deus, e que também é um tipo de Babilônia e Roma de hoje. Tranquilo? Então tá bom. Aí você tem também os mercadores, que a gente viu aqui. A gente vê aqui uma pergunta interessante que eu quero ler. Por que a ira de Deus caiu sobre eles? A gente já sabe, mas eu quero ler para fixar. A ira de Deus caiu sobre os comerciantes e a Babilônia, conforme descrito no texto. Isso aqui é importante, porque aqui é uma síntese do que não está escrito desse jeito no texto. Mas é devido ao materialismo egocêntrico, a ostentação e a busca desenfreada por riqueza e luxo. Então vamos lá, aí aqui a gente entra num dilema moderno, tudo bem? Nós entramos num dilema moderno. Por quê? Porque nós estamos num mundo que nós desejamos o tempo inteiro coisas materiais, correto ou não? E nós somos incentivados a isso. Então nós entramos nesse dilema, e agora? O que eu faço com isso? É pecado? Não é pecado? É pecado eu ser rico? Não é pecado? Isso é um dilema que a gente tem que lidar de forma lúcida biblicamente, né? E aí eu vou passar para você o que eu acredito. Tudo bem? Eu não acredito que a riqueza em si seja pecado. Não vejo isso na Bíblia. Mas a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí, essa diferença na prática é bem fina. Só Deus consegue saber se a riqueza e as coisas ocuparam o nosso coração de uma forma idólatra ou não. Então eu posso usufruir de coisas dessa terra. Eu posso usufruir de coisas materiais, desde que não sufoque a minha fidelidade a Deus. Desde que quando eu tenha que renunciar a algo, eu renuncie às coisas materiais e não à fé. E essa é uma dinâmica que nós cristãos somos colocados diariamente de alguma forma diante de Deus. E nós temos que tomar cuidado para a gente não ser engolido pelo sistema, né? E aí é onde entra a minha dificuldade com algumas teologias que tocam na teologia da prosperidade, na teologia coaching de hoje, que usam a Bíblia e o nome de Deus para você vir na igreja buscar as coisas materiais. Então, eles usam textos bíblicos picotados, fora de contexto, para incentivar você a buscar as coisas e as riquezas dessa terra. Gente, isso é gravíssimo. E olha o que eu estou falando. Eu não estou falando que você não possa ter. Eu não estou falando que... É por isso que é fino o negócio. Eu não estou falando que Deus não possa abençoar a gente financeiramente e enriquecer pessoas. Não estou falando disso. Eu estou falando de prioridades. Eu estou falando que as pessoas não podem vir à igreja buscar isso em primeiro lugar. Elas têm que buscar a Deus em primeiro lugar. Elas têm que buscar o lugar delas no reino de Deus. Elas têm que buscar a vontade de Deus, o plano, a missão de Deus. As outras coisas não são acrescentadas. Então, há para mim uma tristeza enorme eu ver
a ênfase e a prioridade de algumas teologias e alguns ensinos em cima das coisas materiais, sendo que Apocalipse está mostrando que quem põe essas coisas em primeiro lugar está cooptado pela Babilônia e vai ser julgado junto. Olha a gravidade disso, gente. E ainda mais usar o nome de Deus para isso. Então, isso é grave e nós temos que discernir, gente, essas coisas. Nós temos que discernir. Tem coisas que as pessoas falam que é muito bonitinho. É muito bonitinho. Mas não é bíblico. Não se deixe ser enganado. Eu falo o tempo inteiro. Antes de vir para cá, eu ouvi não vou falar o nome, mas vou contar a historinha rapidinho. De uma pregação, aí tinha um pastor luterano, fazendo aqueles react que fala agora, né? Eles reagem, aí põem uma pessoa em cima, eles ficam lá fazendo careta, né? Discordando do que o outro está falando. E o pastor luterano, eu concordo com ele colocou um outro pastor em cima e falando o que todo ano todo mundo fala, né? Na virada do ano, a gente quer emocionar as pessoas, a gente fala para as pessoas assim: esse vai ser o melhor ano da sua vida, ou não sei o quê, e Deus vai fazer isso, e você vai prosperar, e as pessoas, nossa, choram, se emocionam, né? Aí vem uma pandemia. E foi o pior ano, porque em 2019 para 20 falaram isso. Aí foi o pior ano de todo mundo na vida. Aí você fala, gente, o que está acontecendo? Deus errou, né? Essas pessoas estão falando besteira, que é o que estão. Prometendo coisas que Deus não prometeu para ninguém. Ainda mais de forma assim, de balde, falando que todo mundo vai ter. Aí acontece que em 2025, um ou outro irmão, como nós tivemos agora em 2024, passou anos dificílimos. E aí? Ele acreditou naquilo que... A pessoa, se eu falar isso, aí ele acredita no que eu falo. Ele pode vir me cobrar, pastor, você falou que em 2024 ia ser o melhor ano da minha vida, foi o pior. O que eu falo para ele? O que eles falam? Faltou fé. Aí joga a culpa em você ainda. Joga a culpa em você. Você não creu no que eu falei. Olha, gente, olha a dinâmica louca, doentio, que existe, enganosa, com esse tipo de coisa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha só. Triste, não é? É triste, gente. Aí eu engano, a pessoa está enganada, vai estar sofrendo. Por quê, gente? Por não conhecer a Bíblia. Se você lê um pouquinho os evangelhos, como nós lemos aqui, você fala, eu não estou encontrando isso nessa Bíblia. Você não vai falar isso? Então. Exato. É triste, tá, gente? Eu me entristeço muito e eu entendo o que você tá sentindo. Eu, às vezes, gostaria muito de tirar a pessoa do engano. Mas é tão difícil, Ângela, porque ela está cega. Ela está num ambiente onde ela só ouve aquilo. E ela não se abre para refletir e ver. Peraí, está na Bíblia? Esses dias eu fiz isso com uma pessoa que falou de novo uma questão para mim pelo telefone. Uma questão ali de família e tal. Ela acabou, mas você acredita nisso? Você acredita nisso? Ela começou a falar para mim, olha, tem que fazer isso. Eu esperei, tentei ser bastante paciente. Aí no final eu falei assim, essas coisas que você está me falando, por favor, aonde está na Bíblia? Aonde está na Bíblia? Né? Aí, não está em tal lugar? Eu falei, não. A hora que você tiver a resposta, você me liga
E aí, se tiver na Bíblia, pode ter certeza que eu vou rever. Às vezes eu não me lembro. Então, agora, você está falando coisas que, para mim, são misticismo. Não é bíblico. E eu não vou seguir coisas que não estão na palavra de Deus, coisas que você aprendeu na sua igreja. Então, eu fico assim, é difícil porque a pessoa, ela acredita naquilo, ela vive emocionalmente aquilo, e para ela é um tipo de segurança que ela encontrou naquela religiosidade. Só que é muito triste porque ela está enganada. E uma pessoa dessa, eu tenho compaixão porque ela está sofrendo. Ela precisa de ajuda psicológica. Ela tem uma questão, uma doença, né, uma patologia na psique, uma desestrutura, que ela precisa de um profissional para lidar com aquilo e ajudar a processar questões emocionais. Não tem a ver com a fé dela. Porque às vezes ela tem fé e eu nem acredito, porque no lugar de ela estar, não sei nem se ela aprende o evangelho para ela ser salva. Mas às vezes ela tem a fé em Deus no sentido da salvação, da espiritualidade, da eternidade, mas ela tem questões emocionais que ela não consegue resolver. São questões que ela precisa de alguém para refletir, reconstruir aquela questão, né? Então, ela precisa de ajuda. Então, você vê a dificuldade dessas pessoas de processarem as categorias do ser humano. Né, as categorias, nós temos essas categorias. Quando você tem, nós acreditamos que Deus cura nosso físico. Eu acredito que Deus tem o poder. Ele cura todo mundo? Não. Não cura todo mundo. Já orei por pessoas que Deus curou, já orei por várias que Ele não curou. E Deus não tem obrigação, Ele pode, Ele tem poder, mas por algum motivo Ele não faz. Essa pessoa que Deus não curou, o que ela vai ter que fazer? Buscar um médico. Não é falta de fé dela, é uma decisão de Deus e a gente não entende. Vai entender lá na eternidade. Ele nunca prometeu que ele ia curar todo mundo. Nem Jesus curou todo mundo. Ele promete que na eternidade não haverá mais doença. Ele promete que na eternidade nós teremos um corpo que não será afetado mais pela morte. Exatamente. Aí essa pessoa sofre, essa pessoa, algumas morrem, sem procurar uma ajuda. Então, isso é uma questão muito delicada, porque, na minha perspectiva, Deus também usa a sabedoria da ciência e das coisas desse mundo para ajudar a gente. O próprio Paulo, gente, o próprio apóstolo Paulo, nós entramos nessa linha, então acho que é legal esclarecer isso. Que fala para um discípulo dele, né, o Timóteo, que estava com problema no estômago. O Timóteo tinha um problema no estômago, e Paulo fala o seguinte: Timóteo, estou falando do apóstolo Paulo. Você está entendendo? Estou falando do apóstolo Paulo. A minha pergunta é o seguinte: será que Paulo não deve ter orado por Timóteo? Lógico que Paulo deve ter orado por Timóteo. Não aconteceu nada. Ele não foi curado. Você acha que Paulo não deve ter orado por Timóteo? Ele deve ter orado por Timóteo. E o Timóteo estava sofrendo com problema no estômago. Aí ele faz o quê? Timóteo, faz o seguinte: toma todo dia um cálicezinho de vinho lá, né, para o seu estômago e tal. E ele dá uma questão medicinal da época, que eles acreditavam que fazia bem para o estômago, e ele faz uma prescrição que não é nada espiritual. Uma prescrição de um remédio, que ele acreditava que fazia bem para o intestino, lá para o estômago de Timóteo. Aí você fala, se Paulo fez isso, se Paulo deu uma ajuda, ó, Timóteo, o negócio é o seguinte, já que não funcionou minha oração, né? Entende o que eu estou falando? Vai procurar meios naturais para amenizar o que você está sofrendo aí. Falta de fé de Paulo, gente? Falta de fé de Timóteo? Por isso que eu falo, é falta de conhecimento bíblico, é falta de uma boa teologia, é falta de você... Agora, independente disso, sim, sempre vamos crer, clamando a Deus, porque Ele pode. Né? Essa semana agora, passada, a Val foi em casa. Foi em casa, conversamos bastante, tudo. E ali, eu falei, tive essa conversa com ela. Val, Deus pode te curar. Eu vou orar para isso. Só que Ele, se Ele quiser, Ele também não vai te curar. E a gente não entende isso, Val. Nós não entendemos isso. Ele pode, mas Ele não cura.
E uma coisa eu te falo, independente, não perca a sua fé em Deus. Caminhe com Cristo. Mas eu vou orar para Deus te curar agora. Esse é o meu desejo. Esse é o teu desejo. E Ele pode fazer isso. Eu só não posso prometer isso para você. E se Ele escolher por algum motivo que você tem que passar pela cirurgia, como vai passar, eu não sei te explicar. Eu não tenho essa resposta nem para mim, para as minhas dores. Uma coisa eu sei, Deus é justo. E Deus nos ama. Deus não te ama menos do que aquele que lhe curou. É outro problema nosso. Mas Deus curou o outro e não me curou. Quer dizer que Deus ama mais aquele? Não, não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Menos valor para Deus. E fé. Às vezes o outro nem tinha fé e Deus curou. O outro tem mais fé ainda e não foi curado. Gente, esse controle nós não temos. Nós temos que fazer a nossa parte e descansar na escolha dele. Na vontade dele. E ponto final. Né? Exatamente. E pediu para Deus tirar. E Deus falou, não, Paulo. Minha graça te basta. Quer dizer, você vai continuar aí sofrendo. Porque era um sofrimento para Paulo, terrível. E ele pede para Deus, Deus, me tira. Alguns falam, né? Cada um fala uma coisa do espinho dele. Alguns falam, inclusive, uma doença na visão. Outros falam que é a sensação dele de culpa, de perseguição, porque ele perseguiu muito a igreja. Alguns acreditam que tinha um tormento sobre ele disso. Cada um vai falar alguma coisa desse espinho na carne aí de Paulo. Independente, era um tormento muito grande. Fazia mal para ele. E ele vai e fala, Deus, é como se assim, poxa, eu estou sofrendo, né? Me ajuda, me tira disso. Deus falou, não, Paulo, não vou tirar não. Minha graça te basta. Nós estamos falando de Paulo. Aí Deus não amava Paulo? Paulo não tinha fé? Gente, são coisas absurdas que são faladas por aí. Né? Então, aí uma fala dessa, absurda. Nós estamos falando de um mercenário. Uma pessoa que está falar isso, né? Desse jeito. Também não entendi, né? E outra, está vinculando então ao bem-estar emocional dela com essa, né? Com esse tipo de ação dela, né? Outra caca, né? Quer dizer, mais um problema ainda, né? Entende? Então, gente, é triste, mas essa é a realidade de muitos lugares. Então, estudar a Bíblia aqui, como a gente faz, lendo, tentando entender, é difícil? Não digo que é fácil. Não digo que é fácil. Esforço mental, um esforço do tempo, um esforço do dia, um esforço emocional de vocês, né? Por isso que é uma perseverança mesmo, continuar estudando. É um esforço, mas, meu irmão, é gratificante, porque você vai entendendo coisas que você vai processando. Você vai, peraí, eu estou vendo o Deus da Bíblia. Ao ponto da moça falar, eu não conheço o Deus que você conhece. Gente, que é isso? É estranho. Ela está conhecendo um Deus estranho, realmente. Não é um Deus da Bíblia que ela está conhecendo. Isso é triste, porque a pessoa que está pregando, ela está com uma Bíblia na mão falando de Jesus em nome de Deus. Então, cuidado, porque são as ações nossas, as nossas prioridades, o nosso coração que mostra, né? Como eu disse domingo, né, no texto lá da criança, que até a criança a gente conhece pelo comportamento, pelas ações, são os nossos comportamentos, nossas ações que mostram que nós somos filhos de Deus, que nós estamos andando com Jesus, que a gente está selado, né, pelo Cordeiro de Deus por Deus e não pela besta, né? É exatamente isso, tá? Então, olha lá, para eu terminar aqui. A busca, então, incessante, né, ali da Babilônia por mercadorias de luxo e a opulência excessiva, olha só que legal, em detrimento da justiça, da compaixão e da retidão. Quer dizer, é um luxo e um enriquecimento injusto, sem compaixão e sem retidão. Percebe como que o negócio não é só a riqueza em si.
Mas o que ela está causando? Ela está causando injustiças, ela está causando falta de compaixão, falta de retidão, levaram a uma condenação divina sobre esses comerciantes e a cidade da Babilônia. Então esse é o motivo, né, que Deus está ali exercendo o juízo. Tem um texto de Tiago 5, Tiago capítulo 5. Deixa eu abrir aqui, eu acho que aqui que eu acho que vai ser melhor. Tiago capítulo 5. Aqui é um julgamento, exatamente, faz parte. Lembra que não só a econômica, os reis representam o poder político. Os comerciantes e os marinheiros, esse poder econômico que existia na época e essa riqueza justamente conseguida com injustiças, falta de retidão, falta de compaixão e usufruindo desse sistema. Eles estão vendo o sistema desmoronar. Só que eles vão ser afetados também, né? O julgamento respinga, obviamente, neles e Deus vai julgar também eles, né? Isso aí. Agora, olha Tiago, ele trabalha essa questão no capítulo 5, versículo 2 a 5, da questão das riquezas. Olha o que eles falam ali. Lembra que aqui, justamente é contra, aqui Tiago ele está falando contra os ricos opressores, porque nem todo rico é opressor. Nem toda riqueza é má. Mas aqui Tiago ele fala justamente com a riqueza opressora, que é o caso da Babilônia. E olha o que ele diz, versículo 2. As suas riquezas apodreceram, e as suas roupas foram comidas pelas traças. Isso aqui não lembra as bem-aventuranças? Não lembra, perdão, o Sermão da Montanha que Jesus fala o quê? Não acumuleis tesouros no céu, né? Mas não acumuleis tesouros na terra, onde traça, ferrugem, não é assim? Olha que interessante o Tiago está falando. As suas riquezas apodreceram, e as suas roupas foram comidas pelas traças. Ele está falando exatamente o que acontece quem acumula tesouros na terra. 3. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, e que foi retido, olha lá, a opressão dos ricos. Eles estão enriquecendo, não pagando o salário dos trabalhadores. A injustiça. A Babilônia, ele tá falando de ricos que estão vivendo esse sistema. Retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Ele está falando aqui de ricos que estavam ganhando as suas riquezas e fazendo os trabalhadores sofrerem, não pagando. E esses trabalhadores começaram a clamar a Deus. E Deus fala o quê? Eu estou ouvindo o clamor deles. Eu vou julgar vocês. E olha que interessante. Parece, no mundo que a gente está, que Deus não presta atenção nessas coisas, né? Não é isso que a Bíblia diz. Deus está olhando cada uma dessas injustiças. E vai ouvir o clamor de cada injustiça, gente. Isso é interessante. A gente notar que Deus se preocupa também com as coisas da nossa sociedade e das coisas que nós fazemos uns aos outros. Principalmente coisas relacionadas à riqueza injusta e tantas coisas que a gente vê na terra aí, tá? Então, a gente termina por aqui, semana que vem, do versículo 18 em diante, vendo como essa cidade está sendo então julgada, né, colocada ali sob o julgamento, o juízo de Deus. Deus desestruturando todo esse sistema que corrompeu o coração das pessoas, que tirou o coração das pessoas das prioridades do Criador, do Eterno, do Evangelho, glorificaram a si mesmo, se alimentaram somente seus próprios desejos egoístas. Esse é o sistema. Nós vivemos num mundo assim, gente. Tá? A igreja está, por isso que ele fala, povo meu, sai do meio dela.
A gente não tem como sair desse mundo. O que Jesus orou? Pai, eu oro que não os tire do mundo, mas os livre do mal. Nós estamos na Babilônia. Quando ele fala sai do meio dela, é justamente o que? Não se compactue com ela. Não seja cúmplice, para que o juízo de Deus não respingue em você também. Lembra de quem vocês são povo meu. Não comam, não se embebedem, né, do cálice dessa prostituta. Tá? Esse é o chamado de Deus para a igreja nos últimos dias. Ok? É isso, gente. Vamos orar?